Olá, estamos de volta com a AmazonSat Educação e nesse terceiro e último bloco nós vamos conhecer uma outra espécie de vegetal que também está presente aqui na exposição da Reserva Adolfo Duque. E quem vai falar um pouco mais sobre essa espécie de vegetal é o Mário. Mário, que espécie é essa que também nós encontramos aqui na exposição? Bom, são as briófitas, que também são muito mais conhecidas como musgos, e a gente costuma ver eles crescendo em vários lugares, até mesmo na nossa casa, no meio dos concretos, onde pinga um pouquinho de água, sempre a gente vai encontrar esses musgos por aí. E então aqui a gente tem uma variedade bem grande de musgos na floresta, alguns a gente trouxe para cá, então eu posso te exemplificar já, vocês podem perceber o tamanho, comparando aqui com os meus dedos, como esse grupo, essa outra espécie de vegetal também são pequenos. Então perceba aqui que cada fiapinho desses aqui é um indivíduo. É um musgo. É um musgo, um indivíduo só. Então quer dizer, aqui a gente tem milhares desses mesmos indivíduos. E fazendo um paralelo com as outras peças aqui dessa exposição, a gente pode dizer que os musgos eles também são muito dependentes da água ainda para a reprodução. Quer dizer, se não houver água, eles não vão conseguir realizar o processo de fecundação e gerar descendentes novos. Então eles são muito dependentes, assim como são os peixes e os sapos. Ok, aqui a gente tem alguns exemplos também então, de musgos que estão crescendo sobre as folhas das árvores. Aqui nós precisamos pegar uma árvore ainda de pequeno porte para colocar. Mas perceba que nas folhas mais novas nós não temos nada ainda crescendo, mas nas folhas velhas, aqui a gente tem uma concentração de algo que parece uma sujeira. Então se a gente observar mais de perto, a gente vê aqui que na verdade eles são musgos, assim como os outros que estão crescendo no tronco de madeira, né? E eles estão crescendo sobre a folha viva. Na verdade, o que está acontecendo aqui é um processo de simbiose. Então, um está vivendo com o auxílio do outro. Tanto a planta quanto o musgo estão ganhando alguma vantagem nessa relação. A planta está oferecendo para o musgo um lugar para ele ficar e ele transfere nutrientes que a planta não consegue encontrar no solo. Então, ele está ajudando a nutrir a planta. Por outro lado, o musgo ele também está recebendo um local para ele crescer, com água e outros elementos que ele não consegue alcançar o solo, estando crescendo sobre a folha. Então a planta oferece para ele esses recursos e aí eles fazem essa troca para poder viver bem. Mário, nós estamos vendo alguns tipos de espécies de plantas nos vasos e é um procedimento que as pessoas também fazem em casa. Só que em algum momento elas também se deparam com esses musgos e elas acabam retirando esses musgos. Isso é correto ou não? Olha, não é muito correto. Na verdade, você está desfavorecendo a planta de absorver esses nutrientes. Então, você veja, parece uma sujeira e ela ocorre só nas folhas mais velhas, né? O próprio musgo precisa de um certo tempo para crescer ali. Então, se a pessoa está retirando ali, ela também está retirando a chance da planta absorver os seus nutrientes necessários. Aí, a não ser que ela faça uma adubação ou coloque nutrientes de maneira artificial, a planta não vai conseguir absorver esses nutrientes e vai crescer com deficiência. Quer dizer, não vai produzir os frutos que a pessoa gostaria, ou a planta não vai ficar mais tão bonita quanto ela ficaria com a presença desses musgos. Então, na verdade, a pessoa está querendo limpar, está querendo fazer uma coisa que ela acha por certo, fazer o bem, mas na verdade ela está prejudicando a planta e também está prejudicando o musgo, que ele também está perdendo o local de crescimento dele. Bom, antes da gente chegar aqui nessa parte, a gente passou por um local, né, que são algumas peças que tem os musgos, né, dentro dessas peças. O que é isso aqui? Bom, isso é uma brincadeira que a nossa técnica, Carla Araraki, inventou. Na verdade, é para chamar a atenção da relação dos musgos com uma brincadeira matemática, que é aquele jogo Tangram, onde você pode fazer diversas formas geométricas utilizando apenas esses padrões aqui. Então, você colocando, você pode fechar um quadrado, mas você também pode fazer desenhos diferentes usando os musgos. Então, isso daqui é uma ideia para a criança jogar ao mesmo tempo que está compartilhando ali o espaço com um organismo vivo, nesse caso o musgo. Vamos jogar então rapidamente aqui? Ok, vamos. Bom, depois de alguns minutos nós finalmente formamos o quadrado. Mário, deu um trabalho isso aí, não deu? Sempre dá um trabalho. Quando a gente não conhece bem o jogo, não está familiarizado, a gente leva um tempo até descobrir.
Ele dá um pouquinho de irritação, a gente fica pensando, não, tá faltando peça, não tá faltando, esse é o jogo completo. O que é mais legal disso tudo, claro, com a participação também dos músicos. Exatamente, é muito legal quando a gente tem alguém da biodiversidade brasileira participando das nossas brincadeiras, então esse é um dos propósitos do museu, né, de trazer o objeto vivo e ele fazer parte aqui do nosso aprendizado. Estou desenvolvendo um projeto no Alto Rio Negro, na comunidade do Livramento, que tem como sede o município de São Gabriel da Cachoeira, que tem como título os quintais agroflorestais da comunidade do Livramento em São Gabriel da Cachoeira. Bom, o meu projeto é em comunidades ribeirinhas de terra firme, que tem como característica a sua grande produtividade, sua grande diversidade de produtividade agrícola. E com isso, o objetivo do trabalho é caracterizar esses povos, como eles utilizam os recursos que eles têm disponíveis na comunidade, de que forma, como eles plantam, o manejo que eles têm com as plantas, nas plantações, nesses quintais agroflorestais, que são as plantações que tem ao redor da casa de cada agricultor. Então, Fernanda, nós vimos hoje, nesta edição da AmazonSat Educação, conhecemos a exposição, mostramos algumas espécies que estão aqui, peixes, musgos e sapos. Qual a participação desses animais, desses grupos, vamos dizer assim, na natureza? Então, nós do Museu da Amazônia procuramos ser um museu vivo na floresta. Então, nós trazemos a diversidade da floresta aqui na nossa exposição, mostrando então como foi a transição da vida que só existia antigamente na água para o ambiente terrestre. Então, nós hoje vivemos na terra e viemos de antepassados que anteriormente até viviam na água. Então faz o convite para aqueles que ainda não conhecem a exposição aqui na Reserva Adolfo Duque, que venham visitar. Funcionamos de terça a domingo, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, às 17 horas. Pedimos que os visitantes só venham com calçado fechado, pois a exposição é na mata, então eles vão andar em trilha. E podem vir à vontade, a visitação é gratuita, nós esperamos escolas ou famílias, todos os visitantes que quiserem vir aqui na reserva. Bom, feito o convite, então a AmazonSat Educação fica por aqui, mas você pode continuar interagindo conosco através dos nossos canais de comunicação, facebook.com/AmazonSat Educação ou pelo nosso e-mail, educação@amazonsat.com.br. Acesse também os maiores acervos de vídeos sobre a Amazônia, www.amazonsat.com.br ou pelo YouTube, youtube.com/canal AmazonSat. Esta edição fica por aqui, até uma próxima edição. Tchau!